Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Talvez amanhã o plenário da Câmara dos Deputados já decida a respeito do voto impresso, ou seja, a impressão do voto digital. E hoje o Arthur Lira, presidente da Câmara, voltou a falar a respeito do assunto. E a expectativa pelas reações dentro dos partidos, por aquilo que líderes partidários têm dito, aliás, neste momento está ocorrendo uma reunião de lideranças partidárias e esta reunião é fundamental para que se decida se a votação será mesmo amanhã ou se vão empurrar para quarta-feira. Mas, feita a contabilidade, pelo menos de acordo com declarações de líderes partidários, não haverá maioria suficiente para a aprovação do voto impresso. Os partidos declaradamente contrários à proposta somam 330 deputados. Só que, é sempre bom lembrar, uma coisa é comissão, onde o partido pode trocar aquele parlamentar que está ali representando a legenda. Então, se o partido, a liderança, a cúpula partidária decide votar contra e sabe que ali está na comissão um deputado que quer votar a favor, eles podem trocar. Antes da votação, trocam, colocam alguém que é contra. No plenário, é óbvio, isso não existe, porque aí os 513 deputados têm direito ao voto. E o partido não pode determinar como votará aquele deputado. Pode até fechar a questão e, se o voto é aberto ou se o parlamentar declara seu voto em alguma questão, isso pode provocar processos internos, né? Como aconteceu quando na votação da reforma da Previdência dentro do PDT. Se não me engano, 7 parlamentares do PDT tiveram problemas com o partido. Houve, inclusive, a abertura de um processo interno, porque o partido entendia que eles deveriam seguir a direção partidária, que queria votar contra a proposta, e aqueles deputados, aqueles parlamentares, entenderam que não, porque era uma questão importante e que cada um deveria votar de acordo com o que pensa sobre o assunto. Então, não é surpresa alguma quando um parlamentar vota diferentemente do que orientou a cúpula do partido. Isso acontece toda hora, praticamente em todas as votações. Esteja ou não a questão fechada. O partido tenha determinado um voto ou, olha, nossa posição é essa, mas cada um vota conforme o seu entendimento. Que, aliás, é a atitude mais adulta e mais decente, a não ser que seja uma questão de princípio, não é? Olha, isso aqui vai contra os nossos princípios, então não aceitamos que alguém do partido vote a favor. Se votar a favor, não pode ficar no partido. Aqui não é o caso, não é uma questão de princípio, embora seja um assunto tratado como tal, como questão de princípio. O fato é que tem uma reportagem aqui de O Globo, que consultou, a reportagem de O Globo consultou 22 bancadas. E apenas 2, e as 2 somadas têm 86 parlamentares no total, confirmam o apoio ao projeto que se tornou, inclusive, para além do parlamento, centro da crise entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. São 308 votos necessários na Câmara, 49 votos no Senado. Senão, não há aprovação. E aí, feitas as contas, a ideia é de que haverá uma derrota no plenário. E olha, foi importante levar o assunto para o plenário, embora a comissão tenha rejeitado a proposta, há a possibilidade regimental de o presidente da Câmara levar o assunto para o plenário, e nesse caso específico foi importante. Porque se para na comissão, o argumento inevitável seria:
não quiseram levar para o plenário. Houve um boicote à proposta. Não deixaram o plenário se manifestar. Parou numa comissão com 30 e poucos deputados, que não representam a totalidade do pensamento da Câmara. É óbvio que o argumento estava pronto. Ao levar para o plenário, você tem a posição da Câmara dos Deputados e não de uma comissão, onde inclusive os líderes partidários manipulam quem vai votar, quem vai participar, quem não vai, trocam integrantes. Todos os partidos fazem isso. Todos. Todos. E depois no Senado. No Senado, porém, há uma diferença. O Rodrigo Pacheco, que preside o Senado, ele é contra a proposta. E, aliás, o Rodrigo Pacheco, que tem sido letárgico em muitos assuntos importantes, e às vezes quando reage com respostas tímidas, inibidas, incompatíveis com o tamanho do assunto, respostas protocolares, que nada acrescentam, que não mudam o cenário político. Mas em relação ao voto impresso, ou a impressão do voto que foi digitado ali na urna, ele assumiu uma posição clara. Ele é contra a proposta. Ou seja, não vai mover uma palha para que isso seja aprovado no Senado. Mas talvez o assunto nem chegue lá. Talvez a Câmara já enterre o assunto, pelo menos por hora. Isso não significa que em algum outro momento esse assunto volte à baila, se houver a prova de que o sistema atual é muito vulnerável. Por que o muito? Não basta que seja vulnerável? Deveria bastar. Mas, na verdade, se você coloca a impressão do voto que foi digitalizado, a vulnerabilidade não desaparece. Ela simplesmente é deslocada e talvez se torne ainda maior, porque você passa a ter o transporte físico de votos, porque aquele negócio, o eleitor chega lá, digita, aparece o papel, ele não toca, não leva para casa, isso tudo é balela, né? Ele não toca, não leva para casa, ele vê que está no papel o que ele votou, ele confirma. Aí o papel vai para uma urna, sem que o eleitor encoste no papel. Vai para uma urna. Só que essa urna que receberá os papéis daquela sessão eleitoral, ou aquelas urnas que receberão esses papéis, terão de ser transportadas para o lugar de apuração. Você pode, claro, estabelecer, e é assim que funciona, numa mesma cidade você vai ter um local, ou dependendo do tamanho da cidade, diversos locais de recepção daquelas urnas. Mas haverá o transporte físico. Haverá também o contato depois, na contabilização, haverá sim o contato de pessoas com o papel impresso. Então, vulnerabilidade há. E em sistemas puramente eletrônicos, também. Quando você digita ali naquela urna, aquela urna nunca está na rede. Ela nunca é colocada em rede. Não há possibilidade, pois, de alguém pela rede acessar a urna. Só depois, porque aí, é claro, havendo a transmissão daqueles votos, a informação do conteúdo daquela urna, isso exige uma comunicação. E é aí que começa a possibilidade de ação de hackers, né? Mas o outro modelo, que é digitar, e aí um voto será impresso e lançado numa urna, ele também tem a vulnerabilidade do transporte físico e do contato de pessoas com aqueles papéis na hora dos votos serem contados, não é? Então não é perfeito. E, aliás, a questão do papel, o
que aconteceu nos Estados Unidos, aliás, o Barroso, que mencionou o que aconteceu nos Estados Unidos e tal, ele está muito mal informado. Lamentavelmente. Ele tem tempo para se informar, tem meios para se informar. Inclusive não precisa se informar por intermédio da imprensa brasileira. Ele pode verificar os diversos levantamentos feitos na imprensa dos Estados Unidos. Boa parte dela, aliás, comprometidíssima com uma posição partidária, lamentavelmente. Mas ele vai encontrar ali relatos claríssimos que foram os problemas decorrentes da votação por correio. Então, gente que recebeu uma cédula e falou: não, eu não quero votar, eu não voto. O voto é facultativo. E devolve a cédula em branco. Só que devolve para alguém. E houve casos em que aqueles votos aparecem depois, aquelas cédulas preenchidas. Gente que na casa do sujeito chegou lá a cédula para quem morava ali, já não está mais, porque já morreu. E a cédula é devolvida em branco. E não se sabe o que aconteceu depois. Então, sempre que há papel na jogada, você tem diversas possibilidades de intromissão, de que o voto seja adulterado. É outra coisa em relação ao que Barroso, Moraes insinuaram. A história do retorno ao passado. Aquilo é cascata. Aquilo é notícia falsa do Barroso, quando diz que o que está em discussão é a volta ao modelo anterior. Da pessoa chegar lá, pega a cédula, coloca um X. E aí vai lá um gaiato e acrescenta um X no outro candidato. Esse voto é nulo. Mas o voto não foi anulado pelo eleitor. Foi anulado por quem depois teve contato com esse voto. Isso acontecia muito. O Barroso até citou o caso de quem engolia o papel. Não é? Convenhamos, ele teria de, para ter algum efeito, teria de engolir muito papel. Né? Mas o fato de haver a possibilidade já é um absurdo. Quando você tem a alternativa eletrônica. Não há por que voltar aquilo. E ninguém propôs a volta daquilo. É notícia falsa do Barroso quando ele diz que seria uma volta àquele voto na cédula, o voto de papel. Isso é cascata. Mas há um problema sim. Porque o voto. O eleitor não encosta no voto. Até outra mentira que foi divulgada. O que é pior, por gente que sabe que é mentira. No judiciário e na imprensa. Mas o cara vai sair com o voto ali e aí alguém que domina uma região, ou o patrão, ou os traficantes que dominam uma área daquela cidade, vão exigir o comprovante do voto, que o sujeito prove que votou no candidato que eles determinaram. Isso é mentira, porque ninguém levaria o voto impresso embora, não é? Nem tocaria, apenas olharia para conferir se o que estava lá é o que ele digitou. É isso. Mas, mentiras à parte, notícias falsas à parte, malícias à parte, no judiciário e na imprensa, é fato que em algum momento aquele papel tem de ser contabilizado, contado, né? E ao transporte físico. Então há sim vulnerabilidade. Isso é óbvio. O ideal seria, para acabar com esse lero-lero, com essas parvoíces. O debate político no Brasil virou sabe aquele desafio? Aqueles caras bons na viola fazem desafios, né? Uma tradição nordestina sensacional. E vão criando versos, o outro vai respondendo e tal. Só que no Brasil o debate político virou um desafio, mas muito mal feito. De gente que não sabe fazer o desafio, de gente que só fala parvoíces, né? Tolices, sandices. O que é lamentável. Então, para acabar com esse festival de parvoíce, de bobagem, o ideal seria que tivéssemos aí um mega teste. Um mega teste
com hackers liberados. Atenção, tentem, e nós teremos aqui representantes do governo, representantes dos parlamentares que querem o voto impresso, dos que não querem o voto impresso, do judiciário, da OAB, da imprensa, e vamos ver se alguma coisa é modificada. E aí você faz uma votação, uma simulação de votação, para saber se há ou não. Depois, explicação pública e didática de todo o processo. O TSE deve essa explicação. Porque os brasileiros ouvem e ficam cheios de dúvidas. Principalmente quando, para combater a ideia da impressão do voto, um ministro do Supremo mente que seria a volta ao passado. Quando a imprensa mente que seria a volta ao passado. Então mostrem claramente, olha, não há possibilidade, não há. E é auditável, que é a palavra-chave. Dá para auditar ou não dá para auditar? Dá sim, ó. Vamos auditar esses votos, essa simulação, essa eleição simulada que fizemos. Vamos auditar. Vamos auditar sem papel. Com jornalista, com OAB, com parlamentares, com gente do governo, quem o Bolsonaro indicar, com gente do judiciário ali. Vamos auditar. O voto digital. Vamos auditar. Mostrar que ele é auditável, para acabar com essa história. Façam isso. Inclusive, um mega teste. Que hackers tentem à vontade entrar naquele troço. Se conseguirem mudar um voto, fica claro que é preciso aprimorar o sistema. Não necessariamente com o papelzinho, que também, como já dissemos, tem suas vulnerabilidades. Talvez seja preciso mais camadas de segurança, né? Segurança digital, etc. Mas o eleitor precisa ter a certeza de que o que ele digita na urna será computado. Sem qualquer margem de infidelidade ao que ele digitou. O voto, a impressão do voto garante isso? Infelizmente não. Porque há transporte físico e porque há depois gente lidando com esses papéis. O voto eletrônico é 100%, como é no Brasil. Ele é inteiramente confiável? Mostrem isso. Se não é, é preciso torná-lo mais confiável. Talvez não seja possível torná-lo inteiramente. Talvez seja. Isso é para quem conhece do riscado, quem conhece do assunto. Mas é preciso demonstrar que o que o eleitor digita será contabilizado exatamente como ele digitou e confirmou. Por que tantos países, num total de 40 que usam o voto eletrônico, tantos países fazem uma impressão? Por que chegaram à conclusão que é mais confiável? Como funciona? Como é a contabilização? Isso é para o eleitor. Não é para cumprir a vontade do Bolsonaro ou a vontade do Barroso. É para que o eleitor saiba que o resultado final é fiel ao que ele decidiu. Porque é para isso que tem eleição. Como já dissemos aqui, o importante da eleição não é que muita gente se orgulhe ao dizer, olha só, 8 da noite a gente já sabe o resultado. Que sensacional. Sim, é sensacional, é ótimo. Processos demorados de contagem abrem margem para dúvidas. Como já aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu no Peru. Processos demorados abrem margem para contestações, inclusive às vezes maliciosas, como houve no Peru. Todo mundo sabia que o Pedro Castilho havia vencido, mas a demora permitiu aqueles recursos todos da turma da Keiko Fujimori. Então é claro que é bom que haja rapidez na apuração e na apresentação do resultado. É ótimo, ótimo, excelente. Mas esse não é o objetivo final, não é a meta.
O objetivo da eleição é que o eleitor diga o que ele quer, que o povo diga o que quer. E aí você vai ver o que a maioria disse. Ainda que seja uma maioria relativa, né? Quando você tem abstenções muito altas. Mas você tem uma maioria dizendo eu quero isso. Ou, como temos no Brasil, são maiorias relativas elegendo presidentes. Mas é maioria. Ninguém teve mais votos. Mas que o eleitor tenha a sua vontade respeitada ao limite. O sistema tem de ser fiel ao eleitor. É a única coisa que importa. Se o eleitor vota mal, se ele escolhe errado, isso é outra conversa, outra discussão. O que importa é o que ele decide, a apuração expressa fielmente. É isso que interessa. Então, é preciso tirar da sociedade brasileira as muitas dúvidas razoáveis. Até porque a maioria absoluta, nós fazemos parte de uma maioria absoluta que não domina o conhecimento desse sistema. E que quer ser informada, essa maioria absoluta quer ser informada de como funciona. Por favor, doutores, expliquem. Porque o que digitamos não pode ser adulterado, não pode ser modificado. Isso é crime. Então o que importa é que o sistema seja o mais fiel possível ao que diz o eleitor. É isso que está em jogo, mais nada, não é? E sim, a impressão também traz vulnerabilidades novas, mas vulnerabilidades diferentes, mas também vulnerabilidades. Então o Arthur Lira deve jogar para o plenário, talvez amanhã. Eu não sei se já terminou a reunião de líderes e quando que será anunciado oficialmente se a votação será amanhã ou não. Mas são 308 votos para aprovação de uma PEC. 2 votações. E a contabilidade é que o governo não tem isso. Apoio formal, PSL, 53 representantes. Detalhe, não há nenhuma certeza de que todos do PSL votarão a favor. Assim como não há nenhuma certeza de que todos do MDB votarão contra. Não é? No caso do PSL, há uma divisão flagrante e, por isso, essa história de o partido fechou questão, bobagem. Lá na hora, cada um vai votar como entende que é, ainda mais um partido dividido assim. Não é? 3 partidos, Republicanos, Podemos e Novo, não decidiram para qual lado irão. Bom, o representante do Novo na comissão votou contra a proposta, não é? De qualquer maneira, mesmo que Republicanos e Podemos votem a favor, dificilmente haverá 308 votos. Patriota foi a única sigla que não respondeu como devem votar seus 6 deputados. Ciro Nogueira, presidente do PP, ministro da Casa Civil, diz que vai liberar a bancada. Então vejam, olha só, Ronald. O ministro-chefe da Casa Civil, um quase primeiro-ministro do governo, preside um partido e diz: liberamos. Votem como bem entendem. Nem fechou questão. E é também o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, eu acho que é quase um reconhecimento do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, que comandam o partido, de que, ainda que eles fechassem questão, não haverá voto suficiente para aprovação. Saberemos quando for para o plenário. É claro, o plenário muitas vezes surpreende. Várias vezes surpreendeu. Mas todas as contabilidades mostram que a proposta não será aprovada. Ronald. Bandeirantes acontece sempre gerando, a partir de agora, um novo podcast. É o Entendendo a Notícia, sempre com o tema de abertura aqui de cada programa. A gente volta já já. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.